Fala galera, estreia do Vasco Campeonato Brasileiro de 2018, estreia com vitória, estreia com virada, ou seja, tudo que tem a cara de Vasco. Partida de superação da equipe, mais uma na temporada, não precisa ser assim, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo, mas uma boa estreia do Vasco Campeonato Brasileiro. Mas eu vou falar daqui o que foi o principal lance da partida, ao meu ver. Não foi o pênalti em cima do Rildo, que também achei discutível, nem o gol do Wagner. Para mim, o grande lance da partida, onde o Vasco ganhou o jogo, foi na substituição do Zé Ricardo no segundo tempo, as saídas do Wellington e do Riascos para a entrada do Thiago Galhardo e do Rios. Bom, eu tenho para mim que os gols que o Vasco faz no fim da partida não são casuais. Não é ao acaso que o Vasco consegue chegar a esses gols. Tem um motivo. Rildo, Paulinho, que de vez em quando vinha começando no banco de reserva, estava se recuperando de virose, Thiago Galhardo e Rios são jogadores muito mais incisivos do que são o Riascos, do que é o Wellington. O Evander, que foi muito criticado no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, inclusive com a entrada desses jogadores. Ou seja, existem dois Vascos do Zé Ricardo. O Vasco que inicia a partida, um Vasco mais cauteloso, mais fechadinho, com o Wellington jogando atrás, junto com o De Sábato, com Wagner e Evander, que são jogadores mais de cadência do que de velocidade, usando a velocidade mais do Pikachu do que desses dois. E tem o Vasco do segundo tempo, que entra Thiago Galhardo, entra Rios, entra Rildo, jogadores muito mais contundentes no ataque. É um Vasco que arrisca muito mais do que o Vasco natural do Zé Ricardo. O time do Zé Ricardo é um time mais de toque de bola, que gira, inverte o jogo, faz partidas mais cautelosas do que esse Vasco do segundo tempo, que é quase um Vasco da torcida, por assim dizer. O nome do Rildo já vinha sendo gritado no intervalo do jogo, o Vasco perdendo por 1-0 do Atlético Mineiro. O Thiago Galhardo é um jogador que é sempre lembrado pela torcida também, principalmente quando os jogos complicam. Muita gente sentiu falta da entrada dele no fim da partida contra o Botafogo. O Vasco acabou perdendo a final do Campeonato Carioca. Ou seja, a gente pode dividir esse Vasco. O Vasco do primeiro tempo, que começou muito bem no jogo, os 10 primeiros minutos, o Vasco conseguiu encaixotar o Atlético Mineiro atrás, teve a oportunidade de marcar, o Pikachu botou uma bola na trave, mas acontece o que muitas vezes acontece com o Vasco. O Vasco dá uma cochilada e sofre o gol. O Otero fez um belíssimo gol. Para mim, o Martin Silva estava adiantado. E é algo comum nele, não é o primeiro gol que ele sofre assim, mas acho também que se tivesse no gol, teria sofrido gol do mesmo jeito, que a bola chegou a tocar no travessão e na trave, ou seja, foi perfeito no ângulo, foi um chute perfeito do Otero, mesmo escorregando, e a partir daquele momento o Vasco se bagunçou. O Vasco que o Zé Ricardo põe em campo no primeiro tempo, esse Vasco cauteloso, ele não consegue atacar de uma forma maciça, não consegue chegar com triangulações fortes pelo lado, não tem força no 1 contra 1, não tem velocidade no drible. O Rildo já tem isso. O Rildo, quando entrou em campo, mudou esse panorama da partida. O Thiago Galhardo pela direita também. O Rios não é um jogador tão contundente quanto o Riascos em relação a pegar a bola e partir para cima do adversário, mas talvez exatamente ele dê esse equilíbrio para o Thiago Galhardo e o Rildo conseguirem fazer esses lances pela ponta. E o Rios acaba saindo para fazer inversões de jogo, ele fez algumas aberturas boas pela direita. Chegou a quase marcar um gol, mas estava impedido. O Vasco que inicia a partida no 0-0, isso não só no jogo contra o Atlético Mineiro, isso é uma constância do Vasco. É um time cauteloso que muitas vezes dá certo. Joga nesse 0-0, 1-0, que foi o que levou o Vasco a Libertadores, inclusive, esse jogo cauteloso de toque de bola, de abertura pelos lados, de infiltração, que o Wellington não tem funcionado nessa infiltração, falta muito ao Vasco isso ainda hoje. O Vasco, no ano passado, por exemplo, tinha Douglas Luiz fazendo essa função no iniciozinho do Brasileiro. Perdeu ele e não conseguiu ter mais isso. Então, falta ao Vasco esse elemento surpresa, ficar muito dependente do Pikachu e do Wagner na criação das jogadas. O Evander não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou. Exatamente quando foi mais recuado. É claro, não dá para jogar com o Evander sempre recuado de segundo volante. É uma questão de jogo. O Vasco, essa partida com o Atlético Mineiro que deu muito campo para o Vasco. A outra questão importante é essa, o Atlético deu campo para o Vasco desde o primeiro tempo. O Atlético jogou recuado e deixou o Vasco se lançar. Soube aproveitar alguns contra-ataques no primeiro tempo, levou perigo, mas depois que Rildo, Thiago Galhardo e Rios entraram em campo, o Vasco passou a pressionar muito mais o Galo na sua defesa. Pressionar não só de ter a posse, mas de conseguir construir jogadas. O Wagner já tinha tido uma oportunidade, o Rildo, em um outro lance, ele veio costurando pela esquerda, cortou para o meio, chutou, a bola foi para o escanteio. O Vasco passou a pressionar de verdade, não só tendo a posse na intermediária e rodando bola, mas finalizando, tentando infiltração. O Galhardo chegou a dar um bom passe para o Wagner dentro da área, que ele acabou perdendo.
Ou seja, o Vasco é muito mais perigoso com esses jogadores em campo. O Vasco fazer gols no fim das partidas não é ao acaso. Muitos desses gols se explicam pela entrada de Thiago Galhardo, Rildo e Rios na equipe. O Atlético deu espaço para o Vasco desde os minutos iniciais, e no segundo tempo, com a entrada desses jogadores, o Vasco conseguiu aproveitar, e foi assim que construiu sua virada. Uma ótima estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, um resultado que dá tranquilidade para a equipe nessas próximas rodadas e até para a Libertadores, mas que mostra também que o Vasco tem duas caras, e talvez essa segunda seja ideal para o time de Zé Ricardo. Bom, galera, esse foi o Jogo Rápido falando de Vasco e Atlético Mineiro, primeira rodada do Brasileirão. Se inscreve aí no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e saudações!